Olá a todos, eu sou Emerson Franco de Novaes, acadêmico do terceiro ano aqui da Universidade Paranaense, e juntamente com os outros coautores, a Fernando, o Cauã e a nossa preceptora, a Mariana Gasperin, a gente conduziu essa revisão de literatura, um trabalho que se trata da reperfusão hepática no transplante. Como que acontece esse processo de reperfusão? É uma comparação da técnica em temperaturas normais e uma com a temperatura amena, uma técnica hipotérmica, certo? Então, para começar esse trabalho, a gente precisa citar por que busca esse trabalho, essa temperatura hipotérmica. Na verdade, acontece uma isquemia, então uma lesão por reperfusão isquemia, em um evento crítico e inevitável no transplante de fígado. Então, principalmente porque os doadores muitas vezes não estão no mesmo centro, que o doador e o receptor estão em locais distintos e precisa de um tempo para esse órgão chegar até o receptor. Então, muitas vezes, tem que pensar em técnicas para manter a viabilidade desse órgão. Enfim, tem que pensar como que isso pode evitar uma falência quando for fazer esse enxerto. Então, algumas técnicas foram sendo inovadas devido a essa cascata de danos, resposta inflamatória, estresse oxidativo, até chegar no processo de morte celular irreversível, né, que a gente conhece daí como necrose. Para fazer esse trabalho, a gente fez uma revisão de literatura dos últimos 15 anos aí e viu o que está sendo de técnicas quando a gente fala de normotérmica, o que está sendo revisado. Procuramos artigos com baixo risco de viés para evitar qualquer tipo de conflito de interesse, em um estudo menos enviesado com dados estatísticos, principalmente dando ênfase para algumas meta-análises. Ainda, falando sobre a técnica de perfusão mecânica dinâmica, quando a gente fala de uma delas da hipotérmica, uma das mais modernas que a gente tem é essa dinâmica, porque não basta apenas reduzir essa temperatura, mas levar esse oxigênio de maneira dinâmica até o órgão. Então são dois momentos, a gente tem o armazenamento estático a frio, que é basicamente colocar ali numa caixinha com gelo para manter uma temperatura amena, e agora essa nova técnica, ou tem mais atual na literatura, está abordando essa perfusão mecânica que vai ser oxigenado de maneira dinâmica, então não vai ser ele parado, esse órgão vai estar recebendo um fluido oxigenado, tem toda uma estrutura envolvida, ou seja, a gente já pensa numa elevação de custo, uma elevação de toda uma equipe para estar fazendo esse controle, para estar mantendo isso. Mas os estudos até então, e vou apresentar aqui mais para frente, funcionou, tem bons resultados nessa técnica. O objetivo então desse trabalho basicamente é fazer essa comparação dela de maneira normotérmica e dela hipotérmica, tanto na maneira dinâmica quanto estática, que é o que a literatura traz para a gente. Tentar verificar quanto que isso diminuiu ou atenuou os efeitos dessa isquemia de reperfusão. Como que vai funcionar essa máquina de fluxo contínuo de oxigênio? Basicamente, a gente tem um sistema que vai estar continuando oxigenando esse órgão de maneira mais baixa. Então, tem uma imagem aqui para ilustrar para vocês. E basicamente, o que isso vai fazer? Ele vai reduzir essa taxa metabólica, acalmando esse fígado e diminuindo a sua necessidade energética, principalmente por estar ali realmente com uma isquemia. Está acontecendo um processo de isquemia, então tem que lembrar disso. Então vai preservar toda essa capacidade mitocondrial desse órgão, diminuindo também o estresse oxidativo e, querendo ou não, uma cascata diminui também a resposta inflamatória. Aqui uma imagem ilustrando para vocês como que funciona. Não tem um circuito inteiro aqui nessa imagem, mas basicamente mostrando como se fosse ali um vaso sanguíneo chegando, mas de maneira artificial. As evidências clínicas que a gente encontrou, tem uma meta-análise de 2023 que comparou essa perfusão em 1.124 fígados e os resultados que eles chegaram é um aumento de sobrevida desse enxerto, então um P de 0,02, um P bem confiável estatisticamente, redução de efeitos adversos e diminuição de problemas ductos biliares, enfim. Na normotérmica, a principal viabilidade dela, que encontraram, foi que as condições desse fígado, fígados não viáveis, então, que não seriam descartados, eles conseguem testar esse fígado. Então, a principal vantagem dela seria essa, o tempo é um pouco escasso para a gente apresentar tudo. Também tivemos uma meta-análise de experimentos com a normotérmica, juntamente com evidências experimentais em estudos em ratos, em camundongos, que mostraram que também a técnica hipotérmica, ela viabiliza melhor esse órgão e disponibiliza menos efeitos adversos, tanto no receptor, enfim, promovendo uma sobrevida maior qualidade e menos complicações. O tempo já está um pouquinho escasso, então não posso adentrar muito nesses detalhes. A conclusão, basicamente, que a gente chega, então, é que na técnica hipotérmica, ela faz uma proteção. Então, ela é um longo prazo melhor para esse paciente, reduzindo complicações e melhora a sobrevida do paciente. Enquanto na técnica normotérmica, o seu principal benefício é garantir uma maior avaliação desse órgão, o que aumenta o pool de doadores, a gente consegue aumentar o número dos doadores. Essas aqui são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado.